Olá, seja bem-vindo ao Ecocidade. Você sabia que no seu quintal ou até mesmo por onde você passa nas ruas pode haver plantas comestíveis que crescem espontaneamente? Pois é, as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punk, estão por todos os lugares. Para explicar um pouquinho sobre elas, recebemos o gestor ambiental Guilherme Ranieri. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, agradeço o convite. Também no programa, a herborista Sabrina Gerra. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer falar dessas plantas lindas. Pessoal, para começar, explica pra gente o que são as punk. Então, as punk, na verdade, é um termo que é uma abreviação, um acrônimo de plantas alimentícias não convencionais. Então, é um termo que se refere a todas as plantas que a gente poderia consumir, mas não consome. Então, ele fala de frutas, de hortaliças, de sementes. E quando a gente fala de planta alimentícia, é tudo aquilo que a gente se alimenta. Então, inclui-se também plantas que provêm farinhas, açúcares, corantes, essências. Tudo aquilo que vem da natureza que a gente pode ingerir, né? Tem algo, acho que nessa definição... Eu acho que, como na apresentação você falou, muitas são espontâneas. Outras, nós não estamos acostumados a comer. Por exemplo, eu sou paulistana e tem algumas plantas aqui, por exemplo, Ora pronobis ou taioba. São plantas que não nascem espontaneamente aqui em São Paulo, mas em Minas o pessoal está super acostumado a comer. Então, lá em Minas, ela não é uma punk, a taioba, por exemplo. Mas, para nós, paulistanos, a taioba é uma planta alimentícia não convencional. Então, tem também, por exemplo, mamão verde. Você já comeu mamão verde? Não, né? Então, muitas vezes você pode fazer ele refogado, você pode fazer salada com o mamão verde, que em outros países é super comum, mas para nós brasileiros não. Às vezes um doce com mamão verde, mas não é convencional. Quanto legume, né? E tem partes, Sim. assim, se a gente pensar, nós temos a folha da batata doce, que é um ingrediente usado muito na Ásia. Aqui em São Paulo a gente encontra nos mercados da Liberdade, que é um bairro oriental, porém fica restrito ao consumo da colônia. As pessoas fora da colônia, nós não encontramos isso à venda, não consumimos, não conhecemos. A jaca verde, que pelo público vegetariano agora está bem famosa, ela é usada como substituto do frango. Cozida, ela parece um peito de frango, tem um sabor que lembra palmito. Então tem muitas formas de utilização, muitos usos. É tudo uma questão de a gente ter acesso a elas e conhecer. Posso mostrar uma plantinha? Claro! Essa planta aqui, chamada de mitsuba, também é conhecida como salsa japonesa. E parece até a folhinha mesmo da salsa, né? Para nós, ela é uma punk, mas talvez na Ásia ela não seja, porque ela é vista como uma planta convencional. Lá eles têm acesso no mercado, eles encontram para vender. Então, uma punk depende de com quem você está falando, depende da sua referência. Ela nunca é uma punk per se, depende do seu público, depende de com quem você está dialogando. Então, no caso, a mitsuba, para nós é uma punk, na Ásia, no Japão, ela não é uma punk. Entendi. No caso, então, tem tipos comuns tanto no Brasil como também se a gente for falar só de São Paulo, né? Sim. Exatamente. Tá. Eu vi que vocês trouxeram aqui alguns exemplos. Isso são tipos comuns aqui da cidade ou mais no geral mesmo do Brasil? Olha, vou mostrar uma aqui que não sei se as pessoas conhecem, né? Mas é a tagete ou o cravo de defunto. É uma flor super comum que a gente não sabe, a maior parte das pessoas não sabe que ela pode ser comestível, a flor. Claro, eu acho que as plantas alimentícias não convencionais sempre te fazem um convite a um novo sabor. Ela não é assim um sabor de alface americana, por exemplo, que é aquele sabor neutro, crocante, não. É um pouco mais amarga, ela tem um sabor mais forte. E eu acho que isso que é interessante das panquecas. Eu acho que a nossa alimentação, ela anda muito uniforme, com muito sabor meio que de batata com milho, né? E arroz branco. É isso que a gente está acostumado, é isso que a gente está introduzindo na alimentação das crianças. E as punk, elas vêm para mostrar que você pode ter um sabor diferente, né? Então, por exemplo, o almeirão roxo. Vou mostrar. É uma planta, é uma hortaliça, que ela acaba virando espontânea, porque ela floresce das sementes, e as sementes voam, e aí você tem almeirão roxo para tudo quanto é lado. Então ela acaba virando comum, mas você precisa conhecê-la para consumir, né?
E ela tem um sabor amargo, mas é muito, muito gostosa. E ela é comum, mas para quem conhece. Então, tem gente que nunca viu, mas a partir do momento que você identifica, isso é um almeirão roxo, você sente o sabor, a partir daí você começa a verificar em vários lugares, né? Às vezes no seu jardim nasce um almeirão que você nunca tinha visto, ou na casa do seu vizinho, ou num parque que você frequenta, mesmo no meio da rua, você olha, mas se você não conhece, se você não está atento a isso, você acaba não reconhecendo. Tem uma planta que é muito comum, essa até foi o Guilherme que me deu uma vez, e eu nunca tinha visto. Quando ele me deu e eu identifiquei, eu olhei lá no meu viveiro, eu tenho um viveiro de ervas, e estava lotado de erva jabuti, que é essa plantinha linda, e foi ele que me atentou, falou, olha, essa planta é muito saborosa, ela é muito comum. Falei, nossa, que interessante, nunca vi na minha vida. E aí ele me deu e eu comecei a ver em todos os lugares. Então, nós precisamos acordar para esse mundo punk, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado mesmo. Então, acho que depois desse programa, muita gente vai começar a olhar ao redor e falar, é comum mesmo, né, e tal. Tem alguma planta que você acha que é comum e que as pessoas não conhecem? Nesse grupo aqui, se a gente for pensar, existem estima-se por volta de 30 mil espécies comestíveis, de 10 a 30 mil espécies alimentícias que nós temos. Isso no Brasil? Isso no mundo. No Brasil a gente pode dizer que talvez tenha um terço disso, ou talvez um pouco menos, mas é muita coisa. Então, assim, muitos desses matinhos que a gente vê na rua são plantas que são comestíveis e a gente não sabe. A gente fala, nossa, oh meu Deus, é mato. Daí quando a gente aprende o nome, primeira coisa é aprender o nome, né? Descobrir que aquilo não é mato, que aquilo não é um capim, não é uma ervinha. Aquilo é uma planta, tem um nome, então você conversa com ela pelo nome dela e a partir disso você começa a ver ela por toda parte, você começa a procurar mais sobre ela, você encontra receitas na internet, você descobre que no Brasil ninguém come, ou em São Paulo ninguém come, mas no interior as pessoas comem, no norte as pessoas comem, no México as pessoas comem. Você fala, gente, mas então tinha comida nascendo no meu quintal esse tempo todo e eu não prestei atenção, nunca vi. Então aqui em São Paulo tem a bedroega, tem a própria taioba nasce em regiões de mata, serralha, que mais que você lembra? Dente de leão, caruru, de monte, caruru. Pessoal, de monte. Mas e como que faz para consumir? É in natura mesmo, como salada, ou pode, enfim, substituir em alguma receita? Eu acho que acho que cada caso é um caso, cada espécie tem um preparo diferente. Então, por exemplo, das que a gente trouxe, por exemplo, o almeirão é uma planta que você poderia tirar uma folhinha agora e comer. É igual uma alface, você pode comer cru, ou você pode refogar, fazer cozido, mas cru ele é comestível. A taioba, em compensação, que inclusive aqui ela está pequenininha porque ela é um bebê taioba, mas ela vai virar uma planta bem grande quando ela estiver madura. É uma planta que crua, ela é tóxica. Se você consumir cru, você vai ter uma sensação de sufocamento, vai machucar a sua boca. Ela é muito agressiva. Mas se você cozinhar, só aquecer, ferver um pouquinho, ou fazer no vapor, refogar, ela fica totalmente comestível e ainda por cima é saborosa. O pessoal pensa, mas mato vai ter gosto de mato, né? Não vou comer, vai ser amargo, vai ter um gosto estranho. Tem muita planta amarga, mas tem muita planta gostosa. Eu gosto de amargo, mas enfim. A taioba é uma delas. A taioba, o sabor é superior ao da couve. Inclusive, eu brinco de fazer a feijoada caipira, que você faz uma feijoada com farofa, arroz, em vez de couve, usa taioba. Acompanha perfeitamente o feijão, uma delícia, né? Super nutritiva. Sim. E é aquela coisa, depois que você conhece, você vai ver taioba em todos os lugares. Você passa de carro, olha, uma taioba. E tem, por exemplo, as flores comestíveis, elas ficam lindas. Então, quando a gente quer trazer uma beleza para a nossa alimentação, a gente coloca as flores. Então, a rosa, mini rosa, você salpica ela numa sobremesa, ou você salpica as pétalas dela numa salada, fica lindo. Cubinhos de gelo, né? Cubinhos de gelo, você faz um gelo normal, pinga umas gotinhas de água de rosas e coloca as pétalas das rosas no gelo, fica um drink super surpreendente e mini rosa você tem no seu jardim, né? Então é uma coisa muito legal, é muito
um outro sabor, é um convite para um outro sabor, para a beleza. Então, muito interessante. Legal. Pessoal, e como que faz para higienizar essas plantas? Principalmente as que são encontradas nas ruas e não no jardim de casa? Inicialmente, quer falar um pouquinho? Bom, eu acho que a gente tem que pensar primeiro que a cidade é um ambiente sujo e contaminado. A gente tem contaminação de fezes de animais, então, de rato, de cachorro, de gato, de, enfim, morcego. Temos contaminação do solo, contaminação do ar e contaminação da água. Então, o ideal sempre é evitar colher na rua. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente lembrar que depende da quantidade que você vai consumir e da frequência. Uma coisa é você se alimentar apenas de coisas colhidas nas ruas. A chance de você ter uma intoxicação com essas toxinas é grande. Mas se você for, por exemplo, colher uma amora, comer uma pitanga, pegar uma rosa, eu acho que a contaminação vai ser pequena, quase insignificante. Eu acho que a principal coisa é você saber identificar a planta. Com Não certeza. É porque viu o programa que você vai sair por aí catando rosa, tagete, dente de leão. Precisa ter esse cuidado de comer o que realmente é comestível e ter essa certeza. A partir do momento que você coletou, então de preferência no jardim de amigos, no jardim do condomínio, num parque, em locais longe das ruas mesmo. Aí para higienizar é simples, é como você higieniza qualquer hortaliça ou verdura. Você simplesmente põe ou um vinagre, aí cada pessoa tem um jeito de... Usa cloro ou vinagre e você deixa imerso. Então, você não pode, de jeito nenhum, pegar uma planta da calçada e consumir. Porque é como o Guilherme falou, pode ter urina de rato, já pensou? Urina de gente, fezes. Então, nunca colham uma planta rasteira das ruas. Se é uma fruta, se é uma flor que já está numa altura maior, aí sim você pode coletar, limpar, fazer a higienização da forma que você está acostumado, com vinagre, com hipoclorito, o que for, e consumir. Se você se apaixonou por uma planta, vamos supor uma serralha, ou um caruru, picão branco, picão preto, e você quer consumir, então o que você tem que fazer? Você tem que coletar aquela planta, ou replantar, ou deixar num copinho com água, até que as sementes caiam, e aí sim você planta e come o que você cultivou na sua casa. Numa terra que você conhece, né? Que você conhece. É uma planta que veio de um ambiente desconhecido, vai passar a ter uma procedência que você tem certeza de que vai ter só bem para a saúde, vai ter sabor, mas não vai trazer nenhum mal, nenhum risco para a saúde, né? Ótimo, perfeito. Muito bom. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ecocidade. Estamos de volta com Ecocidade, hoje falando sobre as plantas comestíveis não convencionais, mais conhecidas como punk. Continuo na companhia do Guilherme Ranieri, que é gestor ambiental, e da Sabrina Gerra, herborista. Pessoal, essas plantas também têm algum fim medicinal? Sim, muitas delas, bom, além de elas serem cheias de minerais e vitaminas, muitas delas também são usadas para fins medicinais. Por exemplo, esse é o dente de leão, uma planta muito comum que a gente encontra nas calçadas, no gramado, e a planta inteira, ela é diurética, ela é remineralizante, ajuda o bom funcionamento do intestino. Então, é uma planta, uma senhora planta medicinal. Para problemas de fígado, ela também tonifica o fígado, o funcionamento do fígado. Então, é uma planta muito boa. Olha só, a beldroega é uma planta espontânea, riquíssima em ômega 3. Aqui é muito curioso o que aconteceu. Esse era um vaso que tinha plantado alface. E aí a alface morreu e o que aconteceu? Veio a beldroega como um presente. Então o que é interessante das punk é que elas às vezes nascem sem a gente plantar, né? E ela para mim foi um presente, porque é uma planta que também ajuda ao bom funcionamento do intestino, é diurética, tem ômega 3, melhora a pele, cabelo e tal. E eu não plantei, ela veio como um presente mesmo, é muito legal. Interessante. Tem a Ora Pronobis,
riquíssima em proteína vegetal. É difícil você encontrar plantas com proteína, né? E essa é uma planta que tem um alto índice proteico. Então, para os vegetarianos, ela é uma planta muito importante, que deve ser consumida. E o hibisco, né? Uma planta que muito usada como planta medicinal, o chá de hibisco, que ajuda também o funcionamento dos rins, diurético. E é uma planta, aqui ela está sem as flores, sem as brácteas, né? Mas é uma planta medicinal como um todo. Ela é uma planta muito interessante. É porque ela ficou famosa por ser usada como coadjuvante em dietas, né? Como sendo o famoso chá de hibisco. O hibisco ficou conhecido por ser uma planta coadjuvante em dietas para emagrecimento, mas você usa, além das flores, você usa a planta inteira, né? Então as folhas são usadas como hortaliça. Você pode consumir, você pode fazer, além de chá das flores, usar como realmente como uma hortaliça, né? Sim. E é bem gostoso, né? Muito saborosa, saboroso, né? muito saboroso. Muito bom. Então é uma planta que a gente não conhecia, a gente acaba desconhecendo o uso integral dela. E tá aqui, o hibisco. Como receita, em que pode ser usado o hibisco, por exemplo? Olha, no Maranhão tem um prato que é bem famoso, que é o arroz de cuchá. Ela, inclusive, no Maranhão é chamada de vinagreira e não de hibisco. Eles conhecem mais pelas folhas até do que pela flor. E a gente pode fazer uma adaptação aqui em São Paulo, em vez de fazer o arroz de cuchá, que vai camarão seco e tal, a gente pode fazer um risoto tradicional e, ao final, pica as folhinhas da vinagreira, do hibisco, e mistura. E fica muito saboroso, tem um sabor azedinho, assim, gostoso, saboroso, fácil de cultivar. Legal. Vocês falaram que, enfim, essas plantas são facilmente encontradas na rua, né? Mas também é algo fácil de ser cultivado dentro de casa? Sim. Esse tipo de planta? Sim. Muitas delas, por exemplo, a Ora pronobis é um cacto. Então, assim, você não precisa de nenhum cuidado. E o grande barato das punk é esse, é não ter que ficar cultivando, colocando adubo. Elas são plantas rústicas, que não precisam de cuidado, né? Então, por exemplo, ó, a Maria Sem Vergonha, né? Muita gente tem perto de casa ou nasce sem plantar. Qual o cuidado que uma planta dessa precisa? Nenhum, né? Você não precisa de muitos cuidados. Você simplesmente compra uma mudinha ou pega a semente em algum lugar e joga no seu quintal. Se ela encontrar o ambiente adequado para ela crescer, ela vai crescer e vegetar, e vai ficar linda, e vai dar as flores, e você pode consumir as flores na salada, ou pode fazer uma pasta e fazer uma geleia. Então não tem muito cuidado com essa planta. E acho que esse é o grande barato, né? Gui, fala um pouquinho dessa história do plantas ruderais, que eu acho que isso é muito importante quando se fala em punk. Muitas das plantas que a gente chama de punk também são plantas espontâneas, também chamadas de plantas ruderais, que são essas plantas que nascem literalmente sozinhas. Se você tiver um quintal, você não vai ter um pé de couve nascendo sozinho, mas você vai ter uma serralha, às vezes mataioba, um dente de leão. Então essas plantas, que são essas plantas ruderais, que são plantas que não necessitam de cuidado, elas evoluíram independentemente do homem, então elas conseguem crescer sem nenhum tipo de rega, de adubação. Claro, se você pegar essa plantinha e adubar e regar, ela vai ficar muito mais bonita, mas você não precisa cuidar. Outra coisa interessante, muitas delas têm um ciclo longo. Essa Ora pronobis, você plantou uma muda, é para a vida inteira. Não é que nem uma alface que você tira, consome e acabou. Plantou um pezinho, vai virar uma trepadeira enorme, você vai consumir a Ora pronobis por muito tempo. Então é um investimento a longo prazo, né, no futuro. Guilherme, vocês falaram sobre os benefícios nutricionais, medicinais das punk. Queria saber como está o estudo da ciência sobre essas plantas aqui no Brasil. Bastante. Tem bastante pesquisas, tem pesquisas focadas em descobrir quais são as plantas que a gente poderia consumir e não consome ainda. Então são trabalhos de etnobotânica e também tem trabalhos dentro da área de farmácia, de bioquímica, verificando se essas plantas de fato são comestíveis, porque não tem ninguém inventando o consumo delas. Além de ser um consumo tradicional, ele é chancelado pela ciência na medida que fazem pesquisas, verificando que elas são de fato comestíveis, nutritivas, saudáveis, que não são plantas que vão fazer mal a longo prazo. São todas plantas seguras para você consumir com tranquilidade, assim como uma alface, uma rúcula.
Alguns chefes passaram a usar essas plantas, né, as punk, em suas receitas. Isso fez com que as pessoas passassem a valorizar mais esse tipo de planta? Sim, não só os chefes de cozinha mais famosos, mais conhecidos, mas também as nutricionistas também têm falado muito, têm pesquisado. Eu acho que a nossa alimentação, ela está muito atual, a alimentação atual, ela está muito engessada, em poucos ingredientes. E aí a gente tem, principalmente os ingredientes locais, a gente tem um leque muito grande. Então, quando um chefe de cozinha conhecido fala de uma planta, por exemplo, uma Ora Pronobis, ou mesmo de um dente de leão, ou de um estágio da planta que a gente não está acostumado, ou uma parte da planta que a gente não costuma comer, isso é uma coisa muito bacana, porque a pessoa comum vai lá e fala, nossa, eu não acredito que isso pode comer. Valoriza e introduz uma coisa que ela não estava acostumada na sua alimentação e enriquece mais a sua gama alimentar. Isso para mim é muito importante, eu sou super a favor, eu acho que quanto mais gente falar dessas plantas, melhor. Acho que só cada organismo é um organismo, então esse é um cuidado que eu acho que as pessoas devem ter. Não é porque o chefe tal falou que aquela planta é maravilhosa e deve ser consumida, que eu vou lá feito um louco e como um monte. Eu tenho que experimentar, ver se aquela planta faz sentido para o meu corpo, para o meu funcionamento, e se é gostoso, e se me faz bem aquela planta. Guilherme, por que as pessoas conhecem tão pouco ainda sobre as punk, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acredito que nós temos uma consequência de um processo tanto de industrialização quanto de modernização da agricultura, em que essas plantas foram meio que esquecidas, foram sendo deixadas de lado. Então a serralha, que tem registro de que ela era consumida no Brasil colonial, hoje em dia pouca gente conhece. Então eu acho que é interessante fazer um esforço de olhar para trás, conversar com as avós, conversar com as senhoras do bairro, da vizinhança, porque elas ainda trazem esse conhecimento. Quem veio da roça traz esse conhecimento. Então, plantou, por exemplo, abóbora, mas elas não vão colher só abóbora, vão colher a serralha, o picão, o dente de leão. Então, esse aproveitamento, esse conhecimento, na verdade, ele ainda existe. Os jovens conhecem muito menos, mas vale a pena voltar e falar, vó, liga pra tia, você conhece taioba, como é que come? Até receitas de família vão voltando, coisas que a gente esquece, a gente desaprende, a gente tem que reaprender a conhecer e usar essas plantas, né? Isso principalmente em cidade, né? Com certeza, com certeza. Tá. A gente está muito acostumado na comida pronta, da bandejinha, né? Que faz um caminho muito longo, usa um monte de material que depois tem que ser reciclado ou é jogado no lixo comum e tal, sendo que a gente poderia comprar menos e consumir mais as plantas do nosso entorno, né? Nas hortas comunitárias, ter roda de conversa nessas rodas comunitárias para conhecer o que é aquilo que nasceu espontaneamente ou o que é aquela planta que tomou conta da horta e que ninguém conhece. Eu acho que isso melhora a convivência das pessoas, né, no bairro, melhora a conexão das pessoas com elas mesmas, com as próprias histórias, com o outro, com a própria saúde. Então, acho que a gente só tem benefícios em conhecer melhor essas plantas alimentícias não convencionais. Muito bom, pessoal. Vocês querem deixar algum contato? Quero deixar. Bom, eu escrevo sobre isso. Eu tenho uma página que chama www.matosdecomer.com.br. Lá também tem meu e-mail, que é matosdecomer@gmail.com. E eu tiro dúvidas, se tiver alguma dúvida de que planta é essa, me manda uma foto. Então a gente está aberto para conversar, para aprender. Então só aparecer por lá. Eu tenho um viveiro de ervas que, além das mudas de ervas, temperos, a gente também tem uma grande variedade de punk. Para conhecer mais é sabordefazenda.com.br. E quem quiser me mandar um e-mail, sabrina@sabordefazenda.com.br. E a página do Facebook também, Sabor de Fazenda, Ervas e Temperos. Guilherme e Sabrina, muito obrigada pela participação de vocês. Para mim é sempre um prazer poder falar das punk. Obrigada a vocês. É um grande prazer, é um assunto que a gente gosta tanto, então agradeço o convite. Ótimo. E obrigada a você que nos acompanhou em mais o Ecocidade. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.